só mostrar para vocês que eu sou uma profissional da odontologia, sou odontopediatra, trabalho com pacientes especiais, e me formei em 2000 aí na FORP, e desde então que eu conheci a professora Maria Cristina Borsato, que vocês tiveram a oportunidade de ter aula com ela, com a Cidinha, eu me apaixonei pelas práticas integrativas, que até um tempo atrás a gente chamava de complementares. Hoje, por uma graça, assim, que eu acredito que a gente conseguiu mudar essa nomenclatura, e eu persisto quando a gente fala sobre as práticas integrativas, porque quando a gente denomina complementar, parece que é uma terapia que complementa a outra, né, alternativa, que você ou deixa de usar a alopatia para usar a terapia alternativa, e na verdade ela é complementar. Então, essa denominação de PICS, que é as práticas integrativas e complementares, ela veio muito agregar na nossa rotina, nos conceitos, dando um pouco mais de força aí nas nossas práticas diárias com relação a essa nomenclatura que ficou bem mais abrangente. E desde então eu venho trabalhando essas práticas integrativas na clínica onde eu atuo, que são com crianças e pacientes especiais. E fui mordida pelo mosquitinho dos florais de Bach desde o início, que desde quando eu comecei a trabalhar com as práticas, aurícula, acupuntura, e eu tive esse primeiro contato no meu curso com florais de Bach, e eu fiquei apaixonada pela história do Dr. Bach, e pelo efeito que esses florais poderiam fazer, pelo tipo de tratamento que ele oferecia para a gente, para o ser humano, e a filosofia toda dele de vida, porque não sei se vocês já ouviram falar, já às vezes já utilizaram os florais, conhecem outros florais que também decorrem da filosofia do Bach, elas existem por conta da filosofia do Bach, e eu fiquei apaixonada quando eu comecei a aplicar esses florais em crianças, por exemplo, em crianças com paralisia cerebral, em crianças síndrome de Down, com cognitivo muito alterado, muito comprometido, e essas crianças, elas respondiam muito bem à proposta de tratamento que eu estava instituindo ali para aquela criança e para aquela família. E vendo os efeitos disso, por exemplo, dando um floral para uma criança com paralisia cerebral, que tem bruxismo, que é o ranger dos dentes, então a gente agregava os florais, a auriculoterapia nessas crianças, e na semana seguinte recebi o relato das famílias falando, doutora, o que a senhora colocou nessa aguinha? Que ele melhorou muito, ele não está rangendo. E essa criança, ela não sabe o que ela está recebendo, né? Então, ela não tem como ter achar que esse remédio está fazendo efeito para ela, né? Ela não tem essa percepção. E o remédio funciona, né? Então, eu comecei a ficar apaixonada e fui me aprofundando cada vez mais nessa filosofia do Bach, que hoje nós rapidamente vou trazer para vocês conhecerem o que é o Bach, né? O que são esses florais. Ela é uma terapia, como eu disse, complementar, não tem efeito colateral, não tem dependência, não causa dependência, então é uma terapia que a gente pode indicar para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. Então, existem veterinários utilizando também com animais, existem botânicos colocando em plantas, e nós, da área da saúde, ou qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar com o bem-estar humano, pode também aprender e indicar o uso dos florais. O Dr. Bach, vou contar um pouquinho para vocês da história, para a gente entender da onde vem essa filosofia toda, né? Mas ela é uma terapia que ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, pelos órgãos competentes internacionais, como o FDA, United Kingdom College, então são associações importantes aí de reconhecimento dessas terapias. Então, a gente pode indicar com a maior segurança esse tipo de terapia, que nós não estaremos fazendo mal para ninguém. E nós vamos entender isso por que agora. Para eu falar um pouquinho do que é a terapia floral, bem rapidamente, como a Deia pontuou aqui, nós temos pouco tempo, eu preciso contar para vocês a história de vida desse Dr. Bach. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvia falar, né, o que é florais de Bach? Eu achava que era uma
um Bach, o que seria uma planta, o nome de uma planta, o que é esse Bach, né? A gente não sabia o que era. E hoje, entendendo, para entender o que é o sistema Bach, eu preciso entender a filosofia, eu preciso entender a história de vida dele, que foi um médico do final do século XIX, nascido no final do século XIX, viveu no começo do século XX, que ele era, na biografia dele, pontuou-se muito a questão do autoconhecimento que ele tinha, ele era extremamente autodidata, uma criança sempre muito ligada à natureza, que tinha percepções da natureza, diferente das outras crianças do povoado que ele morava, ele era muito sensível, e ele venerava a natureza, né, então, e extremamente inteligente, autodidata, tanto que com 20 anos ele se formou em medicina, foi trabalhar na Inglaterra, se especializou em imunologia, bacteriologia, desenvolveu vacinas que são conhecidas como nosódios de Bach, ficou muito rico com a medicina, e nessa fase ele começou a procurar, muito novo, como disse para vocês, com 20 anos ele já estava formado, ele começou a ver que a medicina ocidental não respondia muitas perguntas que ele tinha com relação ao processo de saúde e doença, e começou a buscar na homeopatia, que já tinha acontecido aí alguns anos atrás com Hahnemann, introduzindo aí os conceitos da cura pelo semelhante, da cura pela homeopatia, e ele começou a estudar muito a homeopatia, a fitoterapia, para poder trazer mais informações para as questões de saúde, de doença, que ele se via muito limitado na medicina ocidental, com a alopatia para tratar. E nessa época, ele começou a trabalhar num hospital, atendendo doentes de guerra, e começou a observar que o comportamento das pessoas influenciava no processo de cura. A emoção da pessoa influenciava nesse processo. Então, aquele soldado de guerra que que estava muito feliz por estar vivo, que perdeu uma perna na guerra, mas ele estava vivo porque ele ia voltar para a família dele, as vidas de guerra, do corpo dele, as doenças, elas evoluíam para o reparo, para a cicatrização muito mais rápido do que aquele que estava extremamente depressivo porque tinha perdido uma perna, como que ele ia voltar para a família desse jeito? E então ele começou a perceber que esses aspectos emocionais influenciavam muito nesse processo de cura das doenças. E nessa época ele teve uma hemorragia intestinal, ele teve que fazer uma cirurgia, ele quase morreu, ele ficou entre a vida e a morte. Na hora que os médicos abriram ele, os colegas viram que ele tinha um câncer de intestino muito grave, e deram 3 meses de vida para ele. Fizeram a cirurgia para fazer o reparo e deram 3 meses de vida para ele. Nesse momento, ele abre mão de tudo que ele tinha conquistado, porque ele já estava em pleno êxito financeiro em Londres, ele abre mão de tudo, e se enfia no laboratório dele, estudando as plantas, a fitoterapia, os remédios homeopáticos. E então, aqui, ele nesses 3 meses, ele simplesmente, ele se curou. Aí ele tira o que ele chama de primeiro postulado, que é quando a gente tem um interesse absorvente na vida, um propósito definido. Isso é fator decisivo para a gente trazer saúde e felicidade, tá? Então, quando a gente sabe o que a gente quer, que a gente tem isso dentro do nosso coração, a certeza que a gente tem dentro do nosso coração, a gente consegue chegar a qualquer lugar que a gente queira nesse processo de cura de doença, né? Então, ele começou a observar a importância das questões emocionais ligadas às questões da saúde, né? O que a medicina ocidental já não trazia para ele. Então, com 44 anos, em 1930, ele abandona tudo e foi para praticar o que ele chama de nova medicina. E ele saía, por intuição, andando pelo interior da Inglaterra. Vocês estão vendo aqui no slide uma casinha, né? Aqui é Mont Vernon, onde ele tinha essa casinha que é no interior da terra. E ele saía andando, coletando as plantas e fazendo tinturas, por intuição. Ele recebia uma intuição, segundo uma professora que eu tenho, ela fala que ele estava conectado com os arquétipos, ele recebia isso nas caminhadas dele,
e observando o comportamento dessas plantas, ele fazia tinturas e começou a aplicar nas pessoas da comunidade ali que vinham buscar tratamento com ele. Resumidamente, contando para vocês um pouquinho da história, tá? Então, entre 30 e 35, ele desenvolve o chamado de sistema Bach, que são os 38 florais que compõem esse processo, essa filosofia de tratamento, que são feitas através de tinturas de plantas, de flores, de plantas, que ele saiu coletando aí nessas caminhadas aí, nesse final de vida dele. Por que final de vida? Porque com 36 anos, ele já tinha uma equipe de pessoas que o seguiam, ele tinha alguns alunos de medicina, biólogos, enfermeiros, que também vieram praticar com ele o que ele chama, então, de nova medicina, abandonaram suas vidas para encontrar uma nova filosofia de vida em Mont Vernon. Ele monta um centro em Mont Vernon, que hoje é o Bach Centre, que vocês estão vendo aqui no site, para todas as informações que vocês quiserem olhar, está em português, é o bachcentre.com, onde tem informações sobre curso, sobre as essências, sobre plantas, enfim, é daqui que se vende todas as tinturas mãe dessas 38 essências florais que são distribuídas pelo mundo inteiro e são feitas em qualquer lugar do mundo. Né? E aí ele em 36 ele chama toda essa equipe que trabalha com ele e que ele tinha já encontrado as 38 essências, ele chama essa equipe e diz que hoje ele estaria pronto para ir embora. Não a primeira vez que ele teve a hemorragia intestinal, mas que agora sim ele tinha cumprido a missão dele na Terra, que todos nós temos uma missão na Terra, e quando a gente faz essa missão com carinho, e essa missão, a gente cumpre essa missão com o coração, a gente vai estar fazendo bem, não só para nós, mas para todas as pessoas que estão perto de nós. Então, ele chama toda essa equipe que ele tem num jantar e se despede de todos e morre dormindo. Tá? Então, é uma história bem bonita de vida dele, e 80 anos depois ainda está tão atual, né? A gente trabalhar com esses conceitos das emoções. Eu acho que nunca esteve tão atual como está agora a filosofia do Dr. Bach, né? A gente trabalhar as questões de como a emoção consegue influenciar a nossa vida, a nossa dinâmica, o nosso convívio social, e falar para um grupo como vocês, que já tem essas questões bem esclarecidas, né, já tem esse entendimento, é muito fácil. Quando eu dou essa aula, às vezes, para dentistas, assim, pessoas que nunca escutaram sobre as filosofias energéticas aí, de conceitos de qualidade de vida, as pessoas ficam achando que o Dr. Bach é meio místico, meio curandeiro, meio bruxo, né? Então, a gente esclarece bastante aí as questões, assim, para esse público, que vocês realmente são um público diferenciado, né? Então, aqui está uma fotinha do Bach Centre, tá? E só pontuando para vocês, então, que os florais de Bach e a homeopatia, eles são chamados de medicina doce, tá? Diferentes da alopatia, que trabalham com quantidade de matéria, por exemplo, se a gente vai dar uma dipirona para uma criança, eu preciso saber qual é o peso dessa criança para poder ver a dose em miligramas, em ml que eu vou prescrever. Eu vou dar um antibiótico, eu preciso saber o peso para eu saber uma amoxicilina de 5 ml, que tem 250 miligramas do sal, então quanto que eu tenho que dar para essa criança? A homeopatia e o floral de Bach, ele não é dose dependente. Tá? Independente do que eu vou prescrever, do que eu vou indicar para aquela pessoa, eu vou trabalhar com a essência da flor, da planta, né? Então, os dois, eles trabalham com equilíbrio do indivíduo, equilíbrio energético do indivíduo. Um tratando o semelhante, então a doença, o semelhante cura semelhante, na homeopatia, e na terapia floral, que não tem nada a ver com a homeopatia, a gente não trabalha com diluições, tá? A gente trabalha especificamente com as 38 essências, a gente vai trabalhar as questões das emoções humanas, ou seja, nós vamos consertar as virtudes que se opõem aos vícios de personalidade.
Segundo o Dr. Bach, todo mundo nasce para seguir um ciclo de vida. E quando a gente se desvia desse ciclo por conta dos sentimentos, como raiva, tristeza, inveja, ódio, isso traz a doença. Que nós deveríamos sempre preservar os bons sentimentos, como o amor, a paz, o carinho, a união, e você pensar com esses sentimentos, você ter esses sentimentos no seu dia a dia, vai te levar sempre à saúde. Quando você é contaminado por sentimentos ruins, raiva, egoísmo, ódio, inveja, isso vai causando doença no nosso corpo físico, isso vai desestabilizando a nossa personalidade. Então, o floral, como que ele vai agir? Ele vai restabelecer o nosso equilíbrio. Como eu disse para vocês, a doença é um desequilíbrio emocional, que ela veio, de alguma forma, somatizar na nossa parte física, né? É quando a emoção ela adere no nosso corpo físico, né? E aí, ele entende a doença como um alerta, não como uma situação cruel, vingativa, ficou doente porque merecia. Ele entende que é um alerta de vida, que a gente tem a oportunidade de retomar o caminho da onde a gente nunca deveria ter saído. E como que o floral vai nos ajudar? Ele ajuda, quando você consegue definir uma essência para aquela situação, ele ajuda a gente a olhar para o nosso interior e verificar onde nós estamos errando, que a gente tem que resgatar essa harmonia para ter qualidade de vida e felicidade. Então, como eu disse, isso é uma frase dele, a doença é única e puramente corretiva, ela não é nem negativa nem cruel, é o meio que a nossa alma adota para nos mostrar que a gente está errando e que a gente tem que voltar para o nosso caminho de luz e de verdade, da verdade, de onde a gente nunca deveria ter saído. Ele atua, então, dinâmica e funcionalmente sobre todos os estados mentais, emoções, sentimentos e sintomas de alteração de comportamento. Cada essência está ligada a uma condição emocional do homem, tá? Do ser humano. E aí, nosso grande desafio qual é? A gente conseguir identificar qual é essa emoção que está presente nesse momento que nós estamos vivendo. Existem os florais que a gente chama floral de tipo, que é assim, eu sou dessa forma, eu sou uma pessoa dessa forma. E existe o floral de situação, que eu estou vivendo isso agora. Então, é um pouquinho mais complexo essa parte, não dá tempo da gente discorrer isso aqui agora, mas a gente consegue identificar o floral de personalidade de cada um, tá? E aí a gente faz vários tratamentos aí, adequando esses florais, indicando neste momento, alterando, agora você não precisa mais desse, nós vamos colocar esse. Então, o grande desafio da pessoa que vai trabalhar com floral é você ter a sensibilidade para conseguir captar do seu paciente ou da pessoa que você quer ajudar aquilo que ela está precisando naquele momento. Como eu disse para vocês, é uma terapia muito simples, muito fácil, ela não requer que nós tenhamos nenhum curso de superior, que a gente tenha especialização, nada disso. Qualquer pessoa pode pegar livros e estudar e aprender. Ele fala que ele desenvolveu essa terapia para que as mães pudessem cuidar dos filhos. O que é uma mãe poder cuidar do filho? É aquela pessoa que consegue sentir tudo do outro, porque quem mais conhece um filho do que uma mãe? Então, a partir do momento que eu tenho esse olhar, que eu tenho esse know-how de mãe para conseguir identificar num amigo, num companheiro, numa pessoa que está comigo, a essência do que ela está precisando naquele momento, eu tenho essa sensibilidade e eu posso indicar floral para quem eu quiser. Tá? Existem, claro, os cursos de formações, existem para nós que estamos no meio da universidade, nós temos os nossos órgãos que nos capacita, né? Então tem os cursos que são reconhecidos, na odontologia, por exemplo, existe uma habilitação em terapia floral, que se você tiver 180 horas apresentadas junto ao nosso conselho, nós conseguimos ter esse reconhecimento aí como estando habilitados, como, por exemplo, a odontologia hospitalar, né? Que você não tem especialização, você tem a capacitação pela habilitação que o conselho nos proporciona. E cada conselho
de cada área profissional tem o seu. Mas isso não significa que se eu não tiver essa habilitação, eu não posso trabalhar com florais. Eu posso sim. Qual é a diferença? Eu, como dentista, se eu não tenho curso reconhecido, registrado no meu conselho, eu não vou prescrever um floral, assim como eu prescrevo uma medicação para uma criança que tem dor. Eu vou indicar o uso do floral. Então, é interessante para nós que estamos trabalhando na clínica não usarmos, por exemplo, nada no nosso receituário com o nosso CRO, porque alguém pode questionar, você tem habilitação em terapia floral, você está usando o seu CRO? Mas eu, como Carolina, estudiosa de florais de Bach, eu posso pegar um papel em branco e indicar o uso do floral. Ou eu posso simplesmente falar para ele lá na farmácia comprar tal floral. Tá? Não tem nenhuma burocracia, não tem nenhuma legislação que desabone o uso do floral em lugar do mundo nenhum, tá bom? Então, quem tiver interesse em estudar, é só estudar bastante material que tem disponível na internet e realizar os cursos também. Agora, se eu quero fazer um curso de capacitação reconhecido, aonde eu vou? Lá naquele site que eu mostrei para vocês, do Bacent, porque existem 3 níveis de curso que são oferecidos por eles no mundo inteiro, é o nível 1, 2 e 3. Antigamente, o nível 3 era só presencial na Inglaterra, hoje em dia eles já têm centros de formação em todo o mundo, então a gente consegue fazer os níveis, por exemplo, aqui no Brasil é em Campinas, tá? Então, depois que eu faço os 3 níveis, eu entro com um pedido de registro no Bacentry e eu me torno um practitioner, que eu tenho um registro mundial, internacional, que qualquer lugar que eu for, eu posso trabalhar com os florais de Bach. Me perguntaram aqui se tem risco. Não tem risco, não tem nenhuma contraindicação, ele não faz mal, ele não tem efeito rebote. Por exemplo, você dá um floral para a pessoa que está triste, ela vai ficar mais triste ainda? Não, não existe isso. Ah, você dá um floral para uma pessoa que está muito triste, ela vai ficar super alegre, ela vai ter efeito contrário? Não, não tem, não existe, tá? Não existe nenhum relato de efeitos colaterais. O efeito colateral que vai existir, qual é? De repente, a pessoa vai começar a se ver de uma forma que ela não está gostando, porque ele... Lembra que eu contei para vocês? O floral faz a gente se enxergar, ele faz a gente se autoanalisar, e de repente isso não está me fazendo bem. Essa forma como eu estou, não estou bem. Não estou gostando de me sentir assim, tá? Então, isso aí não é efeito colateral. Isso é simplesmente o efeito do Bach sobre você, e você não está preparado para trabalhar essa emoção neste momento da sua vida, tá bom? Então, como que ele atua, gente? Imaginem que nós somos como se fôssemos uma cebola, tá? Então, as nossas doenças, quando elas são agudas, elas acontecem no nosso campo energético mais externo. Por exemplo, meu filho um dia foi no shopping e se perdeu. Naquele momento, ele teve um trauma, porque ele era pequenininho, ele se perdeu do pai e da mãe num final de ano num shopping, lotado de pessoas. O que aconteceu com ele? Ele ficou com trauma, aquele medo. Aquilo é agudo, acabou de acontecer. Se eu entro com floral naquele momento para ele, que é o floral do choque, o Star of Bethlehem, eu consigo fazer com que aquela emoção seja diluída e não se transforme, por exemplo, numa coisa pior quando ele for adolescente. Eu tenho uma criança pequena agora que perdeu o avô, que ele era muito ligado no avô. Isso é um momento de perda, de trauma para essa criança. Talvez eu possa não perceber que essa emoção vai acarretar uma série de situações para ele na vida adulta, mas isso fica grudado, impregnado na nossa memória celular, nas nossas células, no nosso campo energético. E quanto mais ela demora para ser tratada, mais crônica ela vai ficando. E mais crônica ela vai ficando, mais interna ela vai ficando, mais difícil de ser acessada por um floral no futuro. Porque o floral, ele atua no nosso campo magnético de fora para dentro. Então, nós somos uma cebola, como eu disse, nós temos cascas, a nossa doença mais interna está lá dentro, guardada, e o floral, para ele atingir a doença que está bem no nosso centro, ela é muito mais difícil do que a situação aguda que eu acabei de viver, a doença aguda que eu estou vivendo agora. Então, essas perguntas mais compridas, assim, depois eu leio, pessoal, não consigo ler tudo de uma vez.
Aqui, me desculpem. Então, esse campo magnético da flor, que é dotado de virtudes, ela vai contagiar, contaminar o nosso campo magnético, nosso, quando eu tomo, quando eu coloco esse floral dentro de mim. E isso vai começar a modificar a minha essência, o meu plano energético também. Tá? Eles são divididos em 7 categorias, rapidamente mostrando para vocês. Existem os florais para os medos, por exemplo, o medo de causa conhecida, o mímulos, uma criança que tem medo de cachorro. Eu dou muito exemplo aqui de criança porque eu trabalho muito com as crianças, né? Então, uma criança que ela tem pânico, ela tem medo de cachorro, eu vou dar um mímulos, tá? Eu tenho medo, aquela pessoa que é muito descontrolada por medo, ela perde o controle, tanto físico quanto emocional, eu dou o Cherry Plum, que é o floral do descontrole. O medo das mães, que é aquele medo que você tem pelas pessoas queridas, você é uma pessoa que está sempre preocupada e se amedrontando por uma situação com seu filho, com seu marido, então isso te deixa muito insegura. Então a gente tem o Red Chestnut para trabalhar isso. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem o floral do tipo, da personalidade, e o floral da situação. Às vezes eu estou numa situação que eu estou me sentindo insegura pelas pessoas que eu gosto. Eu nunca fui assim, agora por que será que eu estou insegura? Então, eu tenho que saber indicar qual é o floral nesse momento que eu estou sentindo essa queixa, que eu estou recebendo a queixa dessa pessoa. Existe também o floral dos indecisos, para aqueles que estão sempre indecisos, e aí tem vários dentro do grupo, aqueles que ficam sempre indecisos, mas guardam para si, não colocam para fora, aqueles que ficam indecisos porque não sabem que direção tomar, estão sempre perguntando para o outro o que é melhor fazer da vida, o que você acha que eu faço? Então são pessoas bem indecisas, que é o Cerato, o Ideal-Walt, o Gorse, o Gentian, e aí a gente vai estudando um pouquinho mais a fundo cada uma dessas essências. Existem os florais do grupo da falta de interesse pelas circunstâncias atuais. Por exemplo, uma pessoa que vive muito do futuro, ela não faz nada no agora, ela só vive conjecturando como vai ser a vida dela, como ela vai viver, e aí essa pessoa, ela não consegue materializar nada no presente, ela está sempre buscando alguma coisa no futuro, mas ela não está trabalhando nisso aqui agora, que é o clematis. Então, quando ela toma o clematis, ela consegue enxergar que ela precisa estar mais presente. E o mal do mundo é isso hoje, nós não estamos mais presentes, nós estamos fazendo 5, 6, 7 coisas ao mesmo tempo, isso gerando crises de ansiedade absurda, porque a gente não consegue finalizar, não consegue estar, a gente só está pensando e vivendo num mundo que a Cris Borsato deve ter dito isso para vocês, o mal do mundo hoje é a gente não estar presentes, né? O floral da solidão, que é para aquela grupo, aí está um grupo interessante que eu trabalho bastante, que é o floral da impaciência, da ansiedade, as crianças são muito ansiosas, e aí elas acabam tendo comportamentos de bruxismo, como eu falei para vocês, eu trabalho bastante com isso na clínica, então a gente, um dos florais que a gente indica é o Impatience, que é um floral para impaciência, juntamente com o Agrimony, que é um ansiolítico do sistema. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma clínica de bruxismo na infância, que é esse ranger de dentes, que ela se chama Sabid, que é coordenado pela professora Crândia, e a gente trabalha muito as práticas integrativas nessas crianças, então a gente recebe por mês por volta de 20 crianças vindas do SUS, dos postos de saúde, que estão rangendo os dentes, a mãe escuta do outro quarto, e nós na odontopediatria, nós somos muito limitados no que fazer para ajudar essa criança, né? Vou pôr só uma plaquinha para ele proteger o dente dele, mas existe um componente emocional de ansiedade, impaciência, nas crianças, muito importantes nesse fator bruxismo, nessa doença bruxista. Então, quando a gente recebe essas crianças, a gente começa a fazer as terapias integrativas e o floral, assim, chegou, já vai com o floralzinho para casa. E essas crianças, elas param de ranger. Então, essa plaquinha, que é minha ferramenta de trabalho na odontopediatria, muitas vezes, dessas 20 crianças que eu recebo, eu coloco em uma, não coloco nas 19, nas 20 que eu recebi.
como antigamente a gente fazia, chegava, era a plaquinha, era o que a gente tinha para ajudar. E hoje a gente tem outras ferramentas agregando aí, integrando no nosso tratamento, que a gente pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Outro grupo é o grupo de sensibilidade a influências alheias, então aquela pessoa que está sempre sob dominação de outra, ela gosta de se sentir o capacho do outro, né? Então, por que ela está sempre assim? Porque ela precisa de atenção, é um tipo de personalidade. Né? Então, tem o centauro, o walnut. O walnut é o floral das mudanças. Geralmente, crianças, quando nasce um irmãozinho novo, muda de escola, ou agora, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que mudou toda a rotina das crianças, as crianças ficaram muito mais ansiosas, e para aceitar essa nova realidade, o walnut vem ajudar nesse momento desse comportamento. O holly, o agrímone, são todos florais que pertencem a esse grupo. O grupo do desalento ou desespero, também, como eu disse para vocês, dei o exemplo do Star of Bethlehem, que é o floral do trauma. Então, quando a gente está em choque, né, você recebe uma notícia, ou você vivencia, você vê um assalto, você passa por alguma coisa, você presencia um acidente de carro, que aquilo te deixa em choque. O Star of Bethlehem é um dos florais para isso, que vai trazer consolo. O willow, o elm, o pine, o crab apple. Então, são florais que a gente vai trabalhando, vai conhecendo intimamente cada essência para conseguir identificar o que você está precisando neste momento. Outro grupo é da preocupação com o bem-estar dos outros, que a gente tem o chicory, o rock water, o beech, o vervain, o vine, também cada um tem a sua indicação. Se eu fosse ficar falando de cada indicação dos 38 aqui, a gente não acabaria em 38 minutos. Então, em 45 minutos. A minha proposta foi trazer um pouquinho da história, contar para vocês quais são as essências e mostrar como que nós utilizamos, tá? E trazer a minha experiência também com relação aos florais na odontopediatria na clínica de pacientes especiais. O Rescue Remedy é o único floral que ele já vem pronto, quando vocês pedem, por exemplo, um Rescue Remedy, e vocês não precisam falar, eu quero tal essência, tal essência, tal essência, porque quando a gente fala Rescue Remedy, já está dentro dele o Cherry Plum, o Clematis, o Impatience, o Rock Rose e o Star of Bethlehem. Cada um para uma indicação específica, mas no contexto do Rescue Remedy, quando a gente indica ele em situações de urgência, em situações de resgate, ou quando a pessoa está tão descompensada emocionalmente que você, numa conversa, você não consegue detectar o que ela está precisando mais naquele momento. Tá? Geralmente, a indicação é que a gente coloque 6 essências em cada frasco quando a gente manda manipular, no máximo 6 essências. Quando a gente, de repente, observa que aquela pessoa está precisando de 15, 12, 20 essências, você fala, não, está tão descompensado a coisa que a gente vai começar com o Rescue Remedy. Você começa a resgatar esse teu paciente, essa pessoa que você está tratando, e começa a poder trabalhar os sentimentos dela, nessas conversas que a gente vai extraindo aí o que ela está precisando naquele momento, diante de alguma situação. Esse aqui, para vocês verem, é a caixa onde é vendido todos os estoques, que são os vidrinhos que contêm a essência da tintura mãe. Isso aqui, gente, é feito só lá na Inglaterra, em Mont Vernon. É de lá que é despachado para o mundo todo, tá? Então, essa aqui é a caixa com os estoques, e cada um desses estoques, quando ele é feito nas farmácias que nós mandamos manipular, é colocado 2 essências de 2 gotas de cada essência em cada frasco de 30 ml. Ou a gente pode usar também, vou ensinar para vocês, o próprio estoque, mas a gente vai mostrar daqui um pouquinho. Como eu disse, não tem nenhuma contraindicação, pode ser usado por qualquer pessoa, você pode dar para um bebezinho recém-nascido, até para um idoso que está em tratamento de terapia paliativa, pessoas que estão na UTI, em coma, pode molhar a boca com Rescue Remedy, por exemplo. Tá? E sempre lembrando que ele é um tratamento complementar, como eu disse para vocês, ao convencional. Ninguém vai mandar a gente parar de tomar os remédios que nós estamos tomando, mesmo que eles sejam remédios psiquiátricos, de controle, não precisa, porque ele não interage com os remédios
psiquiátricos, ansiolíticos, antidepressivos, eles tendem apenas a complementar o tratamento, tá? Podem tomar com segurança, sem nenhum problema. Se vocês, de repente, ficarem inseguros, porque quando a gente manda manipular em frascos de 30 ml, que contém água mineral, a essência que você indicou e um conservante. Esse conservante é a base de brandy, de conhaque. Bem pouquinho, ele é bem fraquinho, pode ser 10, 20 ou 30% de brandy. Se você ficar inseguro pelo teor alcoólico ali, você tem duas opções. Ou você substitui pede para colocar na base glicerinada ou no vinagre de maçã, ou então, antes de você dar para a pessoa, você coloca as gotinhas, por exemplo, num chá, numa bebida quente, leite quente, num chá, porque o quente faz esse brandy evaporar. Ele é apenas um conservante para o floral. Como eu disse aqui para vocês, a gente pode mandar manipular. Esses vidrinhos aqui, eles são vendidos nas farmácias de manipulação, que trabalham com Bá. Não são todas que fazem Bá, não é porque ela é uma farmácia de homeopatia que ela faz Bá. E nesse vidrinho vai conter água mineral pura, o conservante, que é o conhaque, o vinagre ou a glicerina, e as gotinhas das essências que você indicou. Então, por exemplo, se eu vou dar para uma criança, eu vou dar o agrimony e o walnut. Ela vai ter 2 gotinhas de agrimony e 2 gotinhas do walnut, tá? E eu vou indicar para a mãe tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. E aí, isso, geralmente, esse frasquinho dá para um mês, e a gente continua aí conversando com a mãe para ver se a gente vai trocando essas essências ao longo do nosso tratamento. Uma outra opção é a gente fazer uso dos próprios estoques, que são esses aqui. Quando eu faço uso do estoque, por exemplo, eu sei qual é o floral de tipo, eu estou precisando desse floral de tipologia e eu quero tomar o Water Violet. Então, eu compro o estoque e eu vou colocar 2 essências numa garrafinha de água, que eu vou carregar comigo durante o dia, e vou tomar esse floral na minha garrafa diluída. Quando a minha água estiver quase acabando, eu vou lá e completo de novo essa água, e durante aquele dia eu tomei essas 2 gotas diluídas aí, quantas forem preciso nessa minha garrafa. É uma outra forma de utilizar também. Com relação, para a gente terminar, tá? Já estou vendo a Mariana aqui, a Bia já deve estar me chamando também. Com relação a evidências científicas, infelizmente, nós temos pouquíssimos trabalhos. Como o Cris comentou com vocês, que na acupuntura nós temos mais de 5 mil, 6 mil trabalhos, nos florais de Bach, quando a gente faz uma busca aí nos sites de referência bibliográfica, de pesquisa, a gente tem aqui 45 trabalhos. Para minha grande felicidade, o último que saiu agora foi com crianças e ansiedade frente aos tratamentos odontológicos, junto com musicoterapia, que eu precisava até contar para a Deia desse trabalho. Eles fizeram um grupo controle, um grupo de crianças que receberam musicoterapia, um grupo de florais de Bach, antes, durante e depois do tratamento odontológico nessas crianças, e viram que tanto a musicoterapia quanto os florais foram efetivos no controle dos aspectos de ansiedade durante o atendimento odontológico nas crianças. Então, é um estudo bem legal que fizeram. E aí, outros trabalhos com aromoterapia, também viram o efeito do Rescue Remedy como efeito protetor de doenças cardiorrespiratórias, cardiovasculares, desculpa. Também viram o efeito de alguns florais, como o gorse, o white chestnut, o agrímono e o vervém, como efeitos neuroléticos, então é interessante também como agentes psicotrópicos. E só para falar rapidamente para vocês do que tem de artigos assim mais relevantes. Na odontologia, Carol, onde você indica? Por isso que eu perguntei no começo se nós teríamos só dentistas aqui. Então, vou passar rapidamente. Como que eu posso trabalhar isso dentro da minha especialidade? Se eu for uma terapeuta floral na odontologia? Todos os pacientes, todas as patologias na odontologia que envolvam ansiedade, emoções, a gente pode indicar. Então, uma DTM, a gente não tem o aspecto emocional dessa DTM, eu posso indicar um floral. No bruxismo em crianças, o componente emocional é muito importante, o fator emocional é muito importante no bruxismo, então eu vou olhar para essa criança e verificar quais florais seriam mais indicados nesse caso. Em crianças, onicofagia, a criança ansiosa que rói unha, aonde eu posso trabalhar? Posso
trabalhar também, ensinar várias técnicas, mas eu também posso associar, eu posso integrar aí o tratamento com floral para onicofagia. Remoção de chupeta, a criança precisa parar com esse hábito, então ela tem que um floral de mudança, ela vai passar a mudar de fase, a gente entra com o walnut, que é um floral bem legal para as crianças. Tá? E aí a gente vai, assim, não é receita de bolo, mas só para mostrar para vocês algumas indicações da nossa rotina. O rescue, quando a gente está num pós-operatório cirúrgico, não só na boca, processo de cicatrização, o rescue é interessante, que é aquele da urgência, de resgate. Dentes também rompendo, a gente tem o Hornbeam, comportamento das crianças, como teve esse trabalho que mostrou como que colaborou, com as crianças foram mais receptivas ao tratamento odontológico, controlando esse medo e essa ansiedade. Crianças hiperativas, controle de esfíncter, crianças que fazem xixi na cama, geralmente o xixi está associado a roer unha ou uso de chupeta, então a mãe traz esse relato para a gente no consultório. Pânico também no dentista, o paciente que tem medo e tem pânico, tá? E mais pesquisas devem ser realizadas, sim, com relação aos florais, cada vez mais essas pesquisas devem ser feitas, porque esse componente emocional, ele está presente, né, esse desequilíbrio emocional, ele está presente em todas as áreas que nós, profissionais de saúde, estamos trabalhando, né, a gente precisa olhar o paciente como um todo, e essa especificidade que a gente vai criando aí das nossas especializações, né, a gente cada vez mais especialista em uma só coisa, a gente deixa de olhar esse todo, então eu que recebo uma criança com um dente, com abscesso, eu não tenho que olhar só para aquele dente, para aquele abscesso, eu tenho que tratar o dente do abscesso, mas com a prática integrativa, a minha visão, ela se ampliou para eu enxergar além de tudo isso, o que mais eu posso oferecer nesse tratamento, que cuidado a mais como profissional de saúde eu posso dar para esse meu paciente, né? Então, só para a gente finalizar aqui, essa aqui é uma orquídea da minha casa, e uma vez eu li essa frase, que quando a gente oferece uma flor para alguém, a gente tem um ato de amor, né? Você não oferece uma flor para quem você não gosta. Então, o fato de você estar tomando uma essência floral, você está trazendo uma flor, um amor, para dentro de você ou para dentro daquele que você quer cuidar. Né? Então, realmente nunca vai fazer mal, não podem ficar despreocupados com relação a isso, que é uma prática extremamente benéfica para quem a pratica e para quem vai estar recebendo também. Isso aí. Obrigada, gente. Fique com Deus, estou à disposição. Beijo. Fiquem com Deus e até muito breve. Tchau, gente.